Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Síndrome de Down. Síndrome de Down. Né? Vocês falam de laudos Fala, seus mal diagramados Bezzi, finalmente chegamos aos 100 dias de governo Bolsonaro. Eu achei que esse dia não ia chegar, cara, diante de tudo que a gente ouviu e viu desde o primeiro dia, mas tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Cara, que a gente juntou pérolas do governo Bolsonaro em apenas 100 dias e vai passar pra você exclusivamente com os comentários de Helder Maldonado. Mais de 50 frases, né? São grandes frases aí, nesse grande dia. E assim, eu pensei que não fosse chegar porque até o Bolsonaro ultimamente andou dando demonstração que talvez não queria mais. Eu pensei até que ele ia abandonar o barco antes do 100º dia, mas até lá a gente vai ter uma grande coletânea de frases. Por enquanto a gente conseguiu separar umas 50 aqui deles e de gente que rebateu todo esse povo que faz parte do governo do Jair Bolsonaro. Já são 2 demissões de ministro. O Ministério da Educação tá uma zona, já trocou 350 pessoas, né? Mais do que na história inteira do Ministério. Mas vamos pras frases, porque tem muita coisa boa aí, eu sei que é o que vocês estão esperando da gente. E vamos lá, vou começar aqui com a 100ª posição. Não, como é que fala 52? 52ª? Que burro. Bolsonaro disse: essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Ou se o Trump mandar a gente mudar o verde e o amarelo pelo vermelho e branco, né? O azul com estrelinhas a gente já tem. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Verdade. Agora, em vez de Paulo Freire, a gente vai ter Pablo Escobar como meta de ensino nas escolas públicas. Pena que o Vélez não vai estar aí mais, né, pra fazer companhia pra toda essa galera. Mas quem sabe não venha um ministro miliciano e use como exemplo aí o Marcinho VP, não é mesmo? Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. Vamos por parte, né? Vamos unir o povo. Não sobrou uma família unida nas eleições. Valorizar a família. Bolsonaro gosta tanto da família tradicional que teve logo umas 3, né, velho? Respeitar as religiões. Falou o político que já detonou catolicismo, já detonou religiões de matriz africanas, ou seja, ele só quer respeitar se for a religião dos amigos dele. Combater a ideologia de gênero. Cara, já acabou a eleição, pode parar com essas ideias de mamadeira de piroca, kit gay, ninguém acreditou. Se bobear nem nos grupos de zap zap que te apoiam, o pessoal acredita mais nisso, cara. Conservando os nossos valores. Quais são os nossos valores, Bezzi? Golden Shower e Curirica. De novo, né, Helder? Ele insiste. É urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Falado isso pelo cara que homenageia miliciano e que em 30 anos como deputado nunca fez um projeto pra polícia militar. Aí uma das frases, né, desses últimos tempos que nos chamou muito a atenção quando ele disse: desculpem as caneladas, não nasci pra ser presidente, e sim militar. Cara, nem pra militar ele nasceu, né? A gente já viu o vídeo que ele não consegue fazer flexão, já mostramos documentos aqui que ele já foi preso por insubordinação e o cara vem com essa. No máximo, o Jair Bolsonaro conseguiria ser um garimpeiro, um miliciano de baixo clero. Ele não seria chefão da milícia, não. E aí ele continuou nessa mesma entrevista maravilhosa. Às vezes me pergunto, meu Deus, o que fiz para merecer isso? É só problema. Eu que me pergunto o que o povo brasileiro fez pra merecer você, cara. Mas ó, se não tá gostando, pode entregar pro Haddad que ele aceita numa boa. É incrível que o mais arrependido de todos os brasileiros pela presidência do Jair Bolsonaro é o próprio Jair Bolsonaro, né? Ele deve ter feito ali um balanço. Caralho, mano, eu só fiz merda em 100 dias. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Essa é a opinião do Bolsonaro sobre nazismo. É engraçado que todos os nazistas brasileiros
votam nele, não votam no PT e nem no PSOL, né? Mas tudo bem, se ele quer levar à risca o que diz o nome do partido, a partir de hoje macaco hidráulico vira animal também e o Ibama vai começar a confiscar os portas-malas dos carros. Muito bem. Uma das grandes frases que eu acho que vai ficar para a história do Brasil nos livros de história do próximo século. Podia substituir ordem e progresso, Eu né? também acho, cara. É maravilhoso. Pena que os livros vão ser feitos agora de acordo com a cabeça do Jair Bolsonaro. Então, Então não vai ter nada nas páginas. Zero, em branco, né? O que é Golden Shower? O Brasil nessa situação e o presidente querendo saber uma prática sexual que basicamente consiste em mijar na cara do parceiro, né? Falando em mijar na cara do parceiro, ele me veio com essa. Vou me arrepender que fiz xixi aos 5 anos na cama? Cara, isso demonstra que ele é de fato uma pessoa com atrasos na evolução, porque crianças a partir de 2 anos já começam a ser desfraudadas e muitas nem mijam na cama mais. O meu filho não mija mais, ele acabou de completar 3 anos, então assim, isso aí diz muito sobre o Bolsonaro, cara, mas muito, com 5 anos, ainda dando trabalho pra mãe, tendo que colocar o colchão pra secar no sol todo dia. A gente sabe muito bem de onde vem esse atraso que você mostra aí na cognição, cara. Vamos à nossa ministra, que ainda continua, né, Helder? Ela continua, Damares, né? Ela é a verdadeira resistência dentro verdade. do governo, né? Os malucos já estão saindo, abandonando o barco. Malucos que também podem ser chamados de Olavetes, que são sinônimos, né? Mas a Damares continua. Sim. A Damares aí que integra a ala neopentec alucinada do governo Bolsonaro. Ela veio com aquela frase que todo mundo aqui ficou assustado, mas que sairia normalmente da boca dela mesmo. É o momento da igreja dizer à nação a que viemos. É o momento da igreja governar. Cara, ela tem que ser clara em qual igreja ela tá falando, porque se isso começar a ser verdade, o Fábio de Mello, que é uma das grandes celebridades religiosas do Brasil, vai querer que a igreja dele governe, ou o Alessandro de Campos também. Fábio de Mello, queremos que a sua igreja governe, que você venha aqui dar uma entrevista pra gente. Pelo menos seria um presidente bonito, né? Menino veste azul e menina veste rosa! Menino dá o cu e menina chupa-chota. No momento em que coloco a menina igual o menino na escola, o menino vai pensar, ela é igual, então pode levar porrada. Não, a menina é diferente do menino. O único problema da luta por igualdade é que gera pessoas como a Damares, que acham que estão liberadas para serem escrotas igual os homens. O perfil do novo presidente da instituição será de alguém que ame desesperadamente os índios. Eu espero que o amor aí seja no sentido figurado, porque a gente sabe muito bem como é o histórico fetichista do homem branco sobre os índios, né? Se precisar, estarei nas ruas com as travestis, na porta das escolas, com as crianças que são discriminadas. Cara, eu espero que não precise, porque se eu fosse travesti, a última companhia que eu gostaria de ter era a Damares do meu lado, cara. Eu queria tanto que uma feminista viesse aqui na igreja. Sabe por que elas não gostam de homens? Porque são feias! E nós somos lindas! Eu nem queria entrar no mérito de julgar beleza, né? Mas felizmente eu tenho que dizer uma coisa, eu enxergo muito bem e essa frase não faz sentido. Agora a gente recebeu uma pesquisa que o Brasil é o pior país da América do Sul para criar menina. Se eu tivesse que dar um conselho para quem é pai de menina, mãe de menina, era foge do Brasil. Você tá no pior país da América do Sul para criar meninas. E aí ela, parabéns. como ministra da família, dos valores e da família tradicional, o que faz? Propõe um projeto? Não. Pede para as pessoas saírem do país que ela é uma autoridade. Ou seja, sempre criando um atalho e não resolvendo nenhum problema, né? Mas nessa ela tava certa, tem que ir embora mesmo, cara. Depois que eles assumiram principalmente. Tá certo. Diferentemente do mestre secular que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Ah, entendi. Será que, mano, agora que você aí tá desempregado, precisando fazer uns freelas, você não conseguiria virar médico bíblico e dar uns plantões no Albert Einstein pra ter uma grana a mais no fim do mês? Olha que boa ideia. Pense nisso. Vamos agora ao nosso ex-ministro. 100º dia e a gente já tem pessoas que não fazem mais parte do governo, mas deixaram um legado muito bom, que são frases absurdas que a gente vai ler aqui. No caso de quem? Do Vélez Rodrigues, também conhecido como Fezes Rodrigues. O brasileiro viajando é um canibal, pois rouba coisas dos hotéis. Isso precisa ser revertido na escola. Cara, a situação tá tão ruim que o brasileiro não tá nem viajando mais, meu querido. O máximo que a gente rouba é touquinha pra não molhar o cabelo enquanto a gente vai no motel, no máximo. Universidade, do ponto de vista da capacidade, não é para todos.
Somente algumas pessoas que têm desejos de estudos superiores e que se habilitam para isso entram na universidade. Eu tendo a concordar, sabe por quê? A Universidade para Todos cria umas pessoas que parecem que são inteligentes por conta dos diplomas que conseguem, que é o caso do Vélez, que estava encostado numa universidade, o Olavo falou, não, eu vou colocar você no ministério. Tá aí a prova de que a universidade muitas vezes cria essas distorções. Obrigado, Vélez, eu vou concordar com você. Liberdade não é o que pregava Cazuza, que dizia que liberdade é passar a mão no guarda. Não, isso é desrespeito à autoridade. Vai para o chilindró. O mais engraçado é que a frase é fake, a Lucinha Araújo rebateu ele, a mãe do Cazuza, e depois que aconteceu tudo isso, o que rolou? O Sérgio Moro indicou pro Ministério da Justiça um cara que já havia publicado um texto falando que todo policial causa fetiche na mulherada e que ele comeu muita mulherada por causa da farda. Ou seja, né, mano, se eles não se dão respeito, então tudo bem, eu vou dar uma palpada no policial quando eu ver na rua. Por falar em Sérgio Moro, agora vem o nosso querido Batoré de toga de Curitiba, né, aquele marreco falante. Exemplo de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge. Aí uma frase do famoso cônjuge de anticristo, né, cara? Isso. É engraçado porque passaram aí 12, 13 anos falando que a Dilma era super analfabeta, que o Lula era um desescolarizado, mas a gente vê mais uma vez aí que não adianta passar pela universidade se você não tem cultura nenhuma. Acaba que ocorre um exemplo como o do Sérgio Moro, que fala cônjuge, é uma palavra tão simples, cônjuge. E a mulher reagindo, eventualmente cometer algum excesso e não vinha a ser condenada como uma homicida, por conta de ter agido sobre a questão da violenta emoção. Caralho, quanto erro, bicho! Cara, é sério, assim, pô mesmo, sabe? Uma pessoa que é juiz federal, errar esse tipo de coisa é complicado. Podia ser um problema de dicção, a questão do cônjuge. Podia, mas aí depois ele comete essa sequência de erros e a gente vê que, na verdade, ele não sabe pronunciar várias palavras, não sabe também o conceito de legítima defesa, porque ele mistura coisas que não fazem o menor sentido nessa frase. Mas aí eu tenho uma defesa do juiz Sérgio Moro aqui, cara. Eu acho que ele fala, as palavras não saem do jeito direito porque ele não tem boca. Pode crer. Vamos fazer uma vaquinha aqui no Apoia-se pra gente doar uma boca pro Sérgio Moro, né? Porque, cara, o Lula é tão ladrão que roubou até a boca dele. Nós não devemos receber presentes ou qualquer outra vantagem pessoal. E quando o presente, por exemplo, é um ministério por ter prendido o ex-presidente? O poder público não é um negócio de família. Moro, você tem falado com seu chefe ou é só por indireta assim mesmo, hein? Todos somos responsáveis pela integridade, reputação e imagem do ministério. E o próprio Moro que disse, o Onyx cometeu caixa 2, mas já se arrependeu. Então... O Lula não se arrependeu, por isso que ele tá preso. Não, porque o Lula é arrogante, né, cara? Juiz Sérgio Moro, eu dei uma afinada de voz igual do Sérgio Moro, que provando que esse Twitter é meu mesmo. O que é um pouco inusitado. E o que ele fez? Pô, colocou um calendário. Calendário da caixa, né? Daqueles que a gente recebe. Caixa 2! Não era caixa 2. Que a gente recebe quando vai abrir uma conta no banco, né, cara? É inusitado mesmo, Moro. É inusitado porque, já que você não costuma provar nada, só tem forte convicção, então eu achei inusitado realmente. Bom, temos o ministro Paulo Guedes, né? Que vem fazendo aí, querendo acabar com a pobreza no Brasil, né? Porque ele vai acabar com os pobres mesmo, né? Vai acabar com a pobreza fazendo com que todos os pobres morram. Morram. Fui empreendedor a vida toda, preferia ser professor, mas a vida brasileira era tão ideologizada que era difícil. Era professor na FGV, mas não era de patota nenhuma. É muito dura a vida quando não se tem grupo político. Estou tentando fazer o meu melhor. Força, guerreiro, deve ser muito triste, né? Você sofrer preconceito sendo corpo docente da FGV. Imaginou isso já? Eu tô vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada. Chega a mãe, a avó. Essa resposta ao Zeca Dirceu é maravilhosa, né? Que o espírito da quinta série nunca abandone o povo deste país. Bertoldo Brecha apareceu! Camarão é sua mãe! Quem acha que a reforma não é necessária deve ser internado. E quem é investigado por fraudes e crimes financeiros como Paulo Guedes? Deve ser o quê? Preso?
Bom, temos também um dos maiores personagens desse governo, talvez eu diria que o maior até agora. Engraçado é que ele não faz parte do governo. Ai, cara, isso que é pior. Não faz, mas faz, né? Que é o nosso Carluxo Bolsonaro, que até o Kim Kataguiri chama ele de Carluxo. Ah, agora. mas depois que o Léo Índio falou daquela maneira, é uma maneira sexy, né, que o Léo Índio fala naquele vídeo. Carluxo. Um abraço, fica com Deus. Carluxo. Biquinho ali. Ah, delícia, hein? A grande frase que derrubou o ministro Bebiano. Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo: é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo antagonista. Verdade, não falou, né? Só mandou áudio de zap, que pra uma campanha que foi feita baseado nessa ferramenta não serve como prova. É verdade. E o Flávio Bolsonaro que tá sumido, hein? É, cara, ele tá sumido, mas ele ainda continua meio estouradinho, né? É verdade, essa última frase dele aí... Quero que vocês se explodam, disse jamais, cara. Quem vê pensa que é macho, né? Em debate, ele desmaia no colo da Jandira Fegali, mas aí no Twitter ele consegue fazer essas coisas aí. Já temos o Ernesto Araújo, outro Olavete também, que só fala merda. Uma das frases dele: o ideal do PT, já expresso por alguns ecologistas radicais, é que a espécie humana não existisse. Já que existe ainda, vamos fazer dela o pior possível, para que a humanidade se odeie tanto a ponto de um dia cometer suicídio. É engraçado que na época do PT eu jamais pensei nisso na minha vida, mas desde que o Bolsonaro assumiu, a questão do suicídio passou pela minha cabeça algumas vezes, tá ligado? Se há alguma coisa que os líderes como o Bolsonaro e as pessoas que votam nele não têm, é medo. O cara não foi nem em debate, cancelou a participação que ele teria em Davos e ele me disse que o Bolsonaro não tem medo, é só o que ele tem, cara. Esse feminismo, que não tem nada de feminismo autêntico, como se ele soubesse, mas constitui apenas uma ponta de lança dos movimentos esquerdistas, rebaixa a mulher a um nível de subserviência e desempoderamento jamais visto. Porque mulher empoderada é a Michele, né? Claro. Que recebe um pagamento de 24 mil do Queiroz, ou a Damares, que viu Jesus na goiabeira. Essas são as verdadeiras mulheres empoderadas. Por falar nisso, Michele, por que você não vai em viagem nenhuma do seu marido? Porque ela é empoderada, ela fica em casa. Ah, é verdade. Ela pode escolher, entendeu? Ricardo Salles também teve suas frases, deu uma desaparecida nos últimos meses, mas começou muito bem, né? Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Bom, agora talvez não faça mesmo nenhuma diferença, porque o que você tem feito e vai fazer nesse ministério que assumiu, talvez apague completamente a história do Chico Mendes dentro dele. Não, e ele continuou, né? Eu escuto histórias de todo lado. Do lado dos ambientalistas, mais ligados à esquerda, um enaltecimento do Chico Mendes. As pessoas que são do agro, que são da região, dizem, olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. O fato é que é irrelevante. Relevante será você em poucos meses, né? Quando for demitido ou quando as denúncias de ter falsificado os mapas hidrográficos no estado de São Paulo venham à tona e você tenha que responder sobre isso, né? E relevante também é seu currículo que foi falsificado. Gustavo Bebiano, saudoso, né? Já foi, faz tempo, mas né? Saudade. É verdade, cara. É uma pessoa louca, um perigo para o Brasil. Falou sobre o Bolsonaro. E ele conhece bem o Bolsonaro, Bebiano. Um traidor da pátria, podia ter falado durante a eleição, mano. Jiu-jiteiro, comedor de açaí. Uma pessoa leal sempre será leal. Já o desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça. Achei engraçado porque ele é um fã de artes marciais, todo lutador, jiu-jiteiro, tem até a orelha carcomida de tanto rolar ali no tatame. E usa o Facebook pra me escrever essa mensagem que parece, mano, frase do esmilinguido em pano de prato. O Onyx também teve seus momentos, assim, gloriosos nesses 100 dias. Ele disse: quem tem criança pequena, adolescente ou pessoas com deficiência mental tem que ter um cuidado redobrado com a arma. Até aí tudo bem. Sim, até aí. Tá certo. Às vezes a gente vê criança pequena que coloca o dedo no liquidificador, liga o liquidificador, vai lá e perde o dedinho. E daí? Nós vamos proibir o liquidificador? É uma questão de educação e de orientação. E Helder, eu usei tanto o liquidificador, ó, que perdeu a tampa, não tem mais a base. Tá fosco o Caralho, plástico, meu, ele né, foi cara? abatido, cara. Eu quase perdi o liquidificador, foi pra guerra. Você tá usando pra quê? Tem que ficar cuidado, pode ter uma investigação aí, cara. Bicho, não dá pra pôr o dedo aqui, não. Não, O Chile teve que dar um banho de sangue. O sangue lavou as ruas do Chile. Mas as bases macroeconômicas fixadas por aquele governo passaram 8 governos de esquerda e nenhum mudou as bases macroeconômicas colocadas no Chile. Por quem? Por Pinochet. O engraçado é que o Onyx, ele diz isso
E depois o que aconteceu? Nem o Piñera, que é o presidente do Chile e é de direita, quis muito ficar perto do Bolsonaro. Porque, cara, teve uma repercussão muito negativa. E eu acho que nem tudo que o Onyx falou é tão ruim quanto o kit que ele usa. Já percebeu que o Onyx parece o Cebolinha adulto? Ele tem 5 fios de cabelo que ele fica tentando esconder a careca. Eduardo Bolsonaro veio com esta frase: Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o Larápio em voga posando de coitado. Pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro não é um cara só desprovido de pinto, né? Ele é desprovido de empatia e de coração. E também tem uma coisa inusitada nessa frase do Eduardo Bolsonaro, é que ele mesmo já foi policial federal e tá fazendo esse questionamento. Sim, se fosse outro preso também iria, porque tá dentro da Constituição, meu amigo. A pergunta que eu faço é o seguinte: quantos americanos vão aproveitar essa brecha e vir morar ilegalmente no Brasil? Agora vamos fazer a pergunta contrária. Se os Estados Unidos permitirem que brasileiros entrem lá sem visto, quantos brasileiros vão para os Estados Unidos sem visto se passando por turistas e vão passar a viver ilegalmente aqui? Será que estou falando algum absurdo e dizer que, sem a necessidade de um visto, várias pessoas entrariam nos Estados Unidos de maneira ilegal e legalmente permaneceriam lá? Eu acredito que não, e que ejaculação precoce. É o seguinte, Eduardo Bolsonaro, as pessoas que vão entrar sem visto aqui não são garantias de que vêm pro Brasil pra fazer coisas boas. Pode ser que a maioria sim, como a maioria dos brasileiros que vão pra lá também vão pra fazer coisas boas. E aí o cara me diz isso, só que esquece de comparar que o Brasil tá numa crise, as pessoas são pobres, vão pra outros lugares tentar uma vida melhor. O governo do pai dele vai fazer com que essa situação seja piorada. Então, cara, se a galera tá indo pra lá, até o Silas Malafaia concorda que é porque tem necessidade. E o Silas Malafaia falou: o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ajudaria muito mais ao governo do seu pai parando de falar asneira. Poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes ilegais brasileiros. Não conhece a realidade da questão. A maioria, quase que absoluta, vai para trabalhar. Cara, eu não sei. Primeiro não. Silas, parabéns, cara. Eu não sei se eu parabenizo o Silas foda, né? Ou se eu penso que se ele fez isso com medo de perder os fiéis que estão lá nos Estados Unidos também, porque tem a igreja dele que tem algumas filiais pelo país, mas... acho que é isso. Mas tudo bem, a frase foi bem colocada e a partir do momento que o pessoal rebate Eduardo Bolsonaro, ela tá correta, nem que seja por alguns minutos. Temos o Ciro Gomes, irmão de Cid Gomes, Lula tá preso babaca, que disse: idiota na acepção do dicionário de quem não tem capacidade, não tem compreensão. O curioso é que dias depois, o Bolsonaro reconheceu que não nasceu para ser presidente e saiu uma pesquisa mostrando que as pessoas tinham a percepção de que ele é mais burro ou menos inteligente que a Dilma e o Lula. A Dilma, inclusive, foi muito bem avaliada. O Bolsonaro vai lá, me publica um vídeo onde ele está sendo recebido por 10 gato pingado que tratam ele como celebridade. Ele fala, se isso aqui é ser burro, então eu não sei o que é. Ele bateu com a maior burrice, a maior jeguice que essas pessoas fazem, que é o kkkkkkkk. Isso aí, ó, eu já falei pra vocês, vocês riam kkkk, não quer dizer que vocês sejam burros, mas vocês podem ser confundidos com os bolsominions mais antas que tem. O próprio Bolsonaro fez isso quando colocou lá a pesquisa, colocou kkkkkk. E aí tem uma outra do Ciro aqui. Os filhos do Bolsonaro são um bando de babaca, filhos de um despreparado. Eu nunca mais chamarei ninguém de filho de Kenga. Eu chamaria as pessoas a partir de agora de filho de despreparado. Ah, é o filho de um despreparado. O Haddad disse: o sujeito se aposentou aos 33 anos e ficou 30 anos de papo para o ar. Retomou algum trabalho há 3 meses e está cansado. Compreensível. Sua única disposição parece ser acabar com os direitos sociais dos mais pobres e falsificar a história. Eu acho que nem isso. Na verdade, isso aí é mais uma preocupação do Vélez, do Paulo Guedes. A preocupação do Bolsonaro é com pauta de tiozão, cara. Acabar a lombada eletrônica, tomada de 3 pinos, voltar bingo, tá ligado? Acabar o horário de verão. Acabar o horário de verão. Que pariu, mó legal. É muito tiozeira, né, mano? Muito tiozeira. Ele deve ser daquele tipo de pessoa que acredita que todo ano o governo rouba 1 hora dele. Benedita da Silva disse: curioso, o Bolsonaro cancela jantar alegando ter 64 anos e não aguenta o batidão, mas quer que a classe trabalhadora se aposente com 65 anos.
Ou seja, né, o Maia ainda diz que as pessoas aguentam trabalhar até os 80. Quero ver o Bozo viajando e trocando ideia aí com todo mundo, pelo menos até os 68, que é quando acaba o primeiro mandato dele, e sem mimimi, hein, sem vitimização. O Boulos disse, Bolsonaro, num raro momento de lucidez, disse que não nasceu para ser presidente. Isso todos já sabem. A questão é, quando é que ele vai tirar as consequências práticas desta descoberta? Não vai tirar, continuará esperando ser capacitado por Deus, que não escolhe os mais capacitados, capacita os escolhidos, assim diria Damares e Silas Malafaia. Parabéns pelas frases maravilhosas que vocês nos deram até o momento, né, nesses 100 dias de governo. 100 dias com ele, a gente pode fazer o filme, né? É verdade. 100 dias com ele. É verdade. E você aí se inscreve, ativa as notificações, comenta, porque comentando e dando seu like, mais vídeos nossos chegarão a você. E o café tem uma sujeira aí. Tem uns trimimi no meio aqui. Ah, é que tá, era meu esse negócio, tá com meus bigodes, tá caindo. Caralho, que nojo. 200 dias a gente faz outro. Faremos outro, porque vai cara. ter muita frase, né? Não vamos esperar dar um ano pra fazer um outro vídeo desse. Não, 200 dias a gente faz, 300. 200 dias sem ela. Cada 100 dias. É verdade, cara. E são menos 100 dias de governo Bolsonaro desses 4 anos terríveis. Menos 100 dias de vida pra gente, né? Que tivemos que passar por todos esses momentos terríveis aí no Brasil, mas que ao menos foram engraçados demais. É verdade. Pra todos vocês aí que não conseguem rir dessas frases, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.